Diego, será que você poderia falar mais sobre a terapia do esquema? Infelizmente eu não conheço a fundo a terapia do esquema, tá? No pouco que eu vi sobre a terapia do esquema, muita gente fala que seria a terapia cognitivo-comportamental juntando um pouco com psicanálise, com Jung, né? Uma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que algumas pessoas me falaram, tá? Que eram até formadas especialistas em terapia do esquema. Então, assim, isso é uma coisa que me falaram já. E do pouco que eu vi, porque muita gente fala assim, a terapia do esquema veio para expandir a TCC mais completa, blá, 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 blá. Mas, infelizmente, do pouco que eu vi, não vi isso, tá? Eles usam muitos nomes diferentes, tá? Relação parental e não sei o que lá e tal. Tem uns nomes específicos para algumas coisas específicas da terapia do esquema que, ao meu ver, tá? Ao meu ver, posso estar enganado, tá? Me desculpe, eu não estou julgando assim, né? Mas ao meu ver, todas essas coisas são feitas na terapia cognitivo-comportamental, mas com outro nome, tá? Não é como se, pelo menos como eu disse, do pouco que eu vi, seja em congresso, das pessoas que trabalham com isso me falaram, ou dos vídeos que eu vi, de artigos que eu li sobre a terapia do esquema, do pouco que eu vi sobre isso, não tem assim nada que a terapia do esquema faça que vá além da terapia cognitivo-comportamental. Tá? Ela trabalha tudo o que ela faz, a TCC consegue fazer. Tá? Às vezes faz um pouquinho de outra maneira e tal. Então, assim, é muito mais, parece que em nomenclaturas diferentes, porque faz isso, porque que nem teve gente que fala assim, não, porque a gente ensina, fala da relação parental, de ter aquela então a gente vai trabalhar uma relação ali com o cliente, tem que ter uma ótima relação. Poxa, mas a relação terapêutica já é assim. Qual é a diferença aí dessa relação no esquema e na relação terapêutica que na TCC a gente precisa ter muitas vezes, e dependendo das crenças do sujeito a gente vai realmente ter uma postura diferente. Então qual é a diferença? Outra pessoa já me falou também assim, não, mas porque na terapia do esquema a gente aprende volta o sujeito nas coisas que fizeram mal para ele lá no passado e faz ele aprender a lidar melhor com aquela emoção. Poxa, mas a gente também faz isso, né, através das imagens mentais, fazer às vezes a pessoa voltar naquilo. Como seria o tratamento da pessoa com TEPT? Muitas vezes a gente faz essa questão da pessoa voltar naquela situação, né, da traumática e tudo mais, expor ele naquilo, ele vai sofrer com aquilo e fazer uma ressignificação daquilo, né, poderia dizer assim, que é aprender a lidar melhor com a sua emoção naquele momento, aprender a lidar melhor com aquela situação, com aqueles pensamentos. Então, qual é a diferença aí? Até então, do pouco que eu vi, repito, eu não vi diferença significativa, tá? Eu não vi nada que fale assim, nossa, realmente é muito mais, ou coisas nesse sentido, tá? Então, infelizmente eu não posso ajudar nisso na sua pergunta, tá? De se eu poderia falar mais da terapia dos esquemas, porque eu conheço muito pouco, mas do que eu conheço, eu acho que é bacana, tá? Eu acho que, como eu sempre falo, se eu fosse fazer uma segunda especialização, eu faria ou em terapia do esquema ou na processual, que eu acho muito bacana também, que eu gosto bastante, que é do Idrismar Reis. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Mas também que é outra que não acha, tipo, nossa, ela traz uma coisa muito nova, diferente, tá? Então, eu não consigo ver isso. Infelizmente, pelo pouco tempo que eu, sei lá, tive contato e coisas nesse sentido. E também, ninguém pôde, ou pelo menos conseguiu, pessoas que entendem mais, conseguiram me explicar o que seria esse grande diferencial, tá? Então, é isso que eu tenho para falar da terapia do esquema. O que eu gosto de falar para as pessoas antes de ir atrás de terapia do esquema, de terapia processual, de todas essas outras da terceira onda, conheça a terapia cognitivo-comportamental do Beck, mas conheça mesmo. Porque uma das coisas que muitas pessoas fazem é ou pular direto para essa, não, porque é o que tá na moda, porque é o que o povo tá falando, sei lá, já pula direto para essas outras, sem conhecer às vezes a base, ou elas também às vezes buscam na TCC, busca técnica. Me fala uma técnica para isso. Mas uma técnica para isso, gente, novamente, isso eu tô falando ultimamente bem enfaticamente. Olha, de uma maneira bem enfática, não adianta você saber técnica
se você não saber como usar. Então, aprenda o básico, aprenda a terapia cognitivo-comportamental. E aí, depois que você aprender isso, essa questão de ficar buscando técnica vai ser irrelevante, porque você já vai saber o que fazer. E aí, em alguns momentos, você vai conseguir buscar ali algumas técnicas específicas e tal para te ajudar com aquilo, para complementar o que você já sabe. Repetindo aquela analogia que eu fiz antes, né, em outro vídeo, não adianta nada o seu carro tá quebrado e você querer usar... mas qual ferramenta eu uso para consertar o carro? Não adianta você buscar a ferramenta que você usa se você não sabe arrumar o carro. Você precisa primeiro aprender a arrumar o carro, conhecer o carro, saber como arrumar, para depois buscar a ferramenta para aquilo. Então, busque entender primeiro o básico, entender TCC, para depois buscar técnica. E isso eu falo a mesma coisa para as pessoas que querem buscar terapia do esquema, querem buscar, processual ou qualquer outra coisa da terceira onda, sem conhecer o básico da TCC. Porque você vai ficar buscando, você nunca, às vezes, vai encontrar o que você quer. Porque, como eu disse, entendendo o básico, pelo menos ao meu ver, eu posso estar muito enganado aqui. Porque pelo menos até então ninguém me explicou, tudo bem que eu não busquei a fundo, mas de tudo que eu vi, até então ninguém me explicou o que na terapia do esquema é tão grandioso de diferente da TCC. Não sei por quê. Será que o básico foi ensinado antes da pessoa ter ido para a terapia do esquema? O básico da TCC? Então é isso que eu me pergunto, tá? Posso estar enganado, o pessoal mesmo do Instituto Beck lá reconhecem a terapia do esquema, falam, né, que é muito utilizada para a questão da personalidade e tudo mais. Mas a TCC também trabalha com a personalidade, tá? Então é uma coisa, infelizmente, isso que eu tenho para falar para vocês. Não me entendam mal, tá? Só coloco essa questão de antes de buscar mais, buscar como... Busque o básico, vá com calma, novamente, vá com calma, busque o básico, aprenda a terapia cognitivo-comportamental. E aí, conforme você está usando a TCC e não está funcionando e não sei o que, aí você vai buscando outras coisas, vai buscando outras técnicas, tá certo? Mas busque o básico primeiro. Isso que eu tenho para falar.